Todos bem? Glória a Jesus, bom demais, casa cheia. Nós estamos na noite DNA, né? Sempre uma noite onde é uma oportunidade para a gente, como pastor da casa, compartilhar um pouco do nosso coração, um pouco sobre a nossa visão, a nossa cultura. E todo mês eu peço inspiração ao Espírito Santo, a Deus. E esse mês o que o Espírito falou comigo, né? Tem a ver com o processo do relançamento aí da jornada, né? O que nós estamos vivendo também sobre isso. Começou disso, né? E paralelamente a isso, estávamos fazendo GC de liderança lá com o pessoal da Pituba e recapitulando alguns livros antigos que a gente estuda. E dentro dessa temática, né? Tanto da jornada quanto desse momento de preparação para a liderança, vieram duas perguntas que de fato originaram a mensagem. A primeira pergunta é: o que é a igreja? Boa pergunta, né? O que é a igreja? Pergunta aí para quem está ao seu lado. O que é a igreja? A segunda pergunta é: para quem é a igreja? Pergunta aí para outra pessoa agora. Perguntas importantes, sim ou não? E eu comecei a orar em cima disso. E o Espírito Santo falou assim: você precisa ensinar a igreja que o que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente levantar paredes. Nunca vai se tratar de prédios. A estrutura que está sendo levantada, ela é uma estrutura espiritual. E eu quero inspirar você essa noite, contando um pouco daquilo que Deus compartilhou comigo. Davi, lá em Salmos capítulo 23, verso 5, o Senhor começou desse ponto, dessa passagem, onde Davi tinha um sonho de construir um templo, e Deus fala para Davi que não seria ele que iria construir aquele templo, mas seria Salomão. Mas Davi, ele levanta todos os recursos. A gente vê lá, principalmente em 1 Crônicas 29, todo aquele processo de Davi abrindo o tesouro e o povo ofertando, e tudo começa aí. E essa primeira revelação que Davi tem vai iniciar o processo de responder essa primeira pergunta: o que é a igreja? Diz assim, Salmos 23, verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, ou faz o meu cálice transbordar. Quantos conhecem essa passagem? Perceba que na antiga aliança, Deus ele começa a trazer essa revelação ainda oculta. E a gente vai aqui estender um pouco isso aqui para você entender com mais clareza. Deus fala assim, Davi diz, né, que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos dele. Então a primeira coisa que Deus faz é preparar uma mesa. Diga comigo, preparar uma mesa. E lembre-se que Davi é uma tipologia de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Davi, ele aponta totalmente para Jesus. É o homem segundo o coração de Deus. É aquele que de fato foi a escolha de Deus para reinar, para governar sobre o povo. Ou seja, é uma figura de Jesus. E Davi fala assim, Deus prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, mas ele também unge-me a cabeça e faz o cálice transbordar. E eu comecei a meditar nisso, e Deus falou assim comigo: diga para a igreja que é tempo de preparar mesas. E esse é o tema dessa mensagem. É tempo de preparar a mesa. Deus falou assim, prepara a mesa, que eu coloco o pão. E essa semana, ouvindo um podcast, veio algo muito interessante. Tem algo aqui que ficou seca a boca. Deus, ele cria a árvore, mas Deus nunca fez uma mesa. Pega aí a visão. Deus, ele cria a árvore, mas quem faz a mesa sou eu e você. Vai pegando aí. A segunda coisa que ele falou assim, prepara a mesa, que eu vou derramar o óleo. E a terceira coisa, prepara a mesa, que eu vou fazer o cálice transbordar. Quando a gente prepara a mesa, essa é a nossa parte.
A parte de Deus é colocar o alimento, porque Ele é o pão. Ele é o pão da vida. E aquele que comer desse pão, recebe a vida. Nós não somos o alimento, nós não somos o pão. Nós somos aqueles que preparam a mesa, para que Deus possa colocar alimento, alimento espiritual. A palavra de Deus é o que você está ouvindo. Nós preparamos a mesa, mas a unção, ela não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Tanto que uma das maiores representações de unção na Bíblia é aquela que começa na cabeça de Arão e escorre da barba até chegar ao corpo. Porque tudo aquilo que é um propósito espiritual começa de cima e desce para baixo. O propósito humano, ele começa de baixo e quer chegar em cima, a Torre de Babel. Alimento, unção e propósito são três coisas que têm a ver com o início de responder o que é a igreja. Igreja é um lugar onde você será alimentado. Igreja é um lugar onde você receberá uma unção. Igreja é um lugar onde você vai receber um propósito. O alimento é o pão. A unção é o Espírito Santo. E o transbordar do cálice é o seu propósito. Quando você começa a transbordar daquilo que Deus colocou em você, você começa a atingir pessoas. Ou seja, você é ativado no seu chamado, no seu propósito. Até aqui faz sentido? E eu falei, Deus, tá bom, entendi. Davi, mesa, alimento, unção, transbordar do cálice, tá claro. Deus falou assim, mas não para aí. Salomão, ele pega essa ideia de Davi, da construção de algo, do conceito dessa construção, que não era simplesmente uma construção, mas seria um propósito nessa construção, e é isso que a gente precisa entender. E Salomão, então, ele constrói aquele templo. Existe todo um processo de dedicação daquele lugar físico. Entenda que um lugar como esse, quando está vazio, ele não tem muita utilidade. É apenas um prédio, um galpão, como era antigamente. Mas quando nós estamos aqui, esse lugar passa a ser consagrado para um propósito. Vazio não é uma igreja. Quem aqui já passou por alguma igreja aqui em Salvador, em Minas, que tem muita igreja, né? Aí a pessoa para assim na frente e fala assim, rapaz, que igreja linda. Já viu essa, né? Mas será que aquilo é uma igreja? Às vezes nós estamos perdendo o conceito da identidade do que é uma igreja. Uma igreja não foi feita para nós admirarmos uma estrutura física. Por mais que seja muito legal uma igreja ter uma boa estrutura. Mas quando a gente para e olha para um prédio e admira, dizendo assim, uau, que igreja. Deus fala assim, igreja? O conceito de igreja na Bíblia é 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Não existe nenhum conceito bíblico dizendo que um prédio é chamado de igreja. A gente pode dizer que é o templo onde a igreja se reúne. E foi isso que Salomão construiu. E houve um processo de dedicação daquilo que era físico para um fim espiritual. E eu quero ler uma passagem aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13. Abra aí, 2 Crônicas 5, 13. A palavra diz assim, ó, esse é o processo de dedicação daquele prédio para se tornar a igreja daquela época, do Antigo Testamento. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono. 2 Crônicas, tá onde? Coríntios, né? Tá não? Tá certo. Ah, tá. Vamos lá. 2 Crônicas 5:13. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Parênteses, diga comigo, adoração.
Uma das mesas que nós precisamos preparar é a mesa da adoração. Se estamos falando de igreja, existem várias mesas. Uma dessas mesas se chama a adoração. Quando a gente estabelece a mesa da adoração, presta atenção no segundo versículo agora. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes, cadê os sacerdotes? Ninguém levantou a mão, misericórdia. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Cadê os sacerdotes, gente? De forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor fez o que, gente? Quantos querem viver isso essa noite? Pergunta que não quer calar: o que foi que eles fizeram para fazer aquela nuvem descer do céu e encher aquele lugar a ponto de ninguém conseguir mais fazer nada? Todo mundo deve ter caído na glória, debaixo do peso da glória. Diga comigo: adoração. É impossível tirar o conceito de adoração da igreja. Igreja é aqueles que são chamados para adorar o Rei dos Reis. O cântico deles era um cântico totalmente de louvor e engrandecimento a Deus. Perceba o que eles estavam cantando. Ele é bom, a bondade de Deus. O amor leal dele dura para sempre. Adoração. Em um ambiente de adoração, começa a se configurar um ambiente de igreja. Qualquer religião ou qualquer coisa que queira envolver algo espiritual vai ter uma mesa de adoração. Sim ou não? Por exemplo, religiões de matriz africanas, existem mesas de adoração. Qualquer religião que queira mexer com o reino espiritual tem que ter uma mesa chamada mesa da adoração, do sacrifício, da entrega, do louvor. Você está aqui ou não? Então Salomão constrói aquele lugar, mas não foi o fato de construir o lugar e a glória descer. Não. Não é construir 4 paredes e dizer assim: não, agora vamos só chegar aqui, cada um faz o que quer, gente. Se quiser orar, ora. Se quiser adorar, adora. Será? Eu só li para vocês um trecho, mas se você for ler esse trecho inteiro, você vai perceber que houve um processo de consagração de um espaço físico para um fim espiritual. E às vezes a gente, por não entender isso, hoje está sem temor dentro dos locais que a gente chama igreja, a ponto de pessoas colarem chiclete na cadeira. Sai muito de algo espiritual agora? Pastor, o que tem a ver um chiclete debaixo de uma cadeira com o que você está falando? Irmão, temor. Temor. Lá na sua casa, você pega o chiclete e cola debaixo da sua cadeira? E se você não faz isso na sua casa, por que fazer isso na casa de Deus? Depois você quer chegar aqui e ter aquele culto cheio da unção. Irmão, a nuvem não desce assim não. A nuvem desce quando existe uma mesa de temor, de adoração, de respeito. Quando foi que Jesus operou poucos milagres? Quando ele foi desonrado. Não foi reconhecido do jeito correto. Porque o profeta na terra não tem honra. O que faltou? Honra. O que faltou? Quem quer que a nuvem desça nessa noite? Temos que estabelecer a mesa da honra. Quando você serve a Deus, você está o honrando. Quando você mantém uma igreja com dízimo, com oferta, você está honrando a Deus. Quando você cuida de pessoas, quando você se sujeita a pessoas, a autoridades, em um grupo de crescimento, você está honrando a Deus. Porque você está honrando a palavra de Deus, os princípios, as orientações da palavra. Mas aí a gente quer chegar a fazer a igreja assim, pastor, o culto hoje foi ruim. Graças a Deus que você achou que foi ruim, porque não foi para você o culto. A gente não faz o culto para você. O culto é para Ele. A pergunta que não quer calar é:
quando a gente sai desse lugar, a gente pergunta a Deus, foi bom? Porque você me dizer que está ruim? Ok, irmão, beleza. Agora imagine Deus dizer assim, ó, não gostei do culto. A minha preocupação como pastor dessa igreja é agradar o Senhor. Se você me aplaude, mas Deus puxa minha orelha, de nada adianta. Mas importa Deus aplaudir do que qualquer tipo de elogio aqui na terra. O homem constrói o templo, mas quem enche ele de glória é o próprio Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15, adiantando, vemos uma outra mesa sendo levantada ainda no templo de Salomão. 2 Crônicas 7, 15, olha aí. Diz assim, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos ao quê? Às orações feitas aonde? Perceba, algo aconteceu aqui é um marco. Está falando assim, ó, de hoje em diante. Não é para você repetir não, a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, ó, de hoje em diante, ou seja, é um marco. Daqui para frente, vai ser diferente. Os meus olhos e os meus ouvidos. Olha isso. Os meus olhos estarão sempre abertos. E os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Ah, pastor, mas Deus não me ouve na minha casa? Ouve, não estou dizendo que não ouve. Mas existe algo, a gente aprendeu uma frase, né? Existem coisas que só acontecem na igreja. Deus, ele tem alguma coisa com isso aqui, ajuntamento de pessoas. É como se, literalmente, a gente separado, sozinho, cada um na sua casa, mesmo com o mesmo propósito, atingisse um nível ali espiritual. Mas quando a gente se reúne, se junta, perceba que todo marco na história, tanto da Bíblia quanto da sociedade, foi fruto de algum ajuntamento. Pessoas se juntam, quanto maior é aquele ajuntamento, mais coisas são realizadas. Aí diz assim, ó, continuando, verso 16, escolhi e consagrei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Deus está dizendo que os olhos e o coração dele estão aqui. Você tem noção do que é isso? Os olhos de Deus estão nos vendo agora. O coração de Deus está aqui agora batendo. Igreja é um lugar onde a mesa da oração precisa estar preparada. Porque a oração, a palavra diz que os olhos e os ouvidos estão atentos. Agora, às vezes tem gente que não ora. Fala assim, igreja, vamos orar, sai do seu lugar, ora pelos outros. Você quer resposta de oração? Quem quer resposta de oração? Mas por que você não ora? Eu nunca vi alguém receber resposta de oração e não orar. Se a gente quer ser uma igreja que tem muita resposta de oração, precisa ter muita oração, irmão. É impossível Deus responder algo que não foi pedido. Por isso que a palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta vai abrir. Buscais e acharei. Precisamos ter um estabelecimento de mesas. O pão não vem sem mesa. A nuvem não desce sem adoração. A glória não enche esse lugar sem honra. Você está aqui comigo ou não? Só que às vezes hoje a gente vive uma realidade onde a igreja tem mais cara de shopping center do que desse lugar que a gente está falando. Cheio de cliente. Cada um chega aqui, eu quero o número 1, Big Mac. Né? Ou seja, eu quero uma igreja do meu jeito. Onde que está esse conceito de igreja que você está trazendo? Quem disse que igreja tem que ser do jeito que você quer, do jeito que eu quero? Você acha que o que eu faço aqui hoje é o que eu quero fazer? Irmão, nenhum pastor de verdade faz o que quer fazer, não.
Um pastor de verdade entende o chamado de Deus. Recebe algo de Deus. E entrega algo de Deus. E tem que ser fiel ao que Deus mandou fazer. Igreja não é um lugar de cada um chegar e dizer: ah, eu não gosto de parede preta. Pô, é cheio de igreja de parede branca, vai para lá, irmão. Você vai ficar em uma igreja ou sair por causa de uma parede, cor de parede? Ah, pastor, eu não me batizei porque a blusa é preta, tem que ser branca. Tem muita igreja aí batizando de igreja branca. Você precisa entender que igreja não é um lugar de eu exigir os meus direitos. Igreja não é esse lugar de exigir direitos, de colocar a minha vontade. É o contrário, irmão. Igreja é lugar de sacrifício. Igreja é lugar de doação, de você se submeter, de você caminhar a segunda milha, de virar o rosto. Independente da cor dessa parede, a pergunta que eu e você deveríamos fazer é: a glória está aqui dentro desse lugar ou não está? Pode ser colorido, pode ser branco, pode ser preto, pode ter telão, pode não ter, irmão. A nossa preocupação não pode ser essa. Se hoje a gente está resumindo a igreja a isso, a igreja da parede preta, que bobagem, bobagem. Aí fica... Deus olha às vezes de cima e vê muita meninice. Discussões que não levam a nada. Nada, não leva a nada. Não leva a nada. Sendo que as coisas que são mais importantes estão muitas vezes sendo negligenciadas. O nosso eu vejo, a visão dessa igreja, diz assim: ó, eu vejo uma casa onde pessoas oram umas pelas outras, pois acreditam que o poder não está em quem ora, mas em quem responde à oração. Uma casa que gera uma grande atmosfera espiritual e que se move nos dons do Espírito. Essa é a igreja que nós vemos. Uma igreja que se move, diga comigo, mover. Quantos querem mover? Entenda de uma vez por todas, você é o mover. A gente que quer o mover, você não espera um mover, você se move. Por que hoje a gente não está tendo aqueles cultos como a gente gostaria de ter? Porque as pessoas estão esperando o mover, passivamente, passivo. Não, irmão, você quer o mover? Começa a atrair o mover. Eu não sei, às vezes no momento de adoração, né? Eu estou mais quieto, daqui a pouco tem alguém do lado, o pastor Jairo de vez em quando está lá. Eu olho assim: rapaz, eu estou frio demais aqui, deixa eu... Porque ele está atraindo o mover. Começa a influenciar. Só que aí, o contrário às vezes também. Ele pode olhar para mim e falar assim: pô, o pastor tá borocochô hoje. Aí daqui a pouco aquela empolgação, aquela... Quem somos nós? Aqueles que provocam o mover ou aqueles que paralisam o mover? O chamado de Deus para nós nessa noite é provocar o mover. O que Salomão fez naquele lugar foi provocar um mover a ponto de Deus não ter opção. A glória tinha que descer. Será que nós vamos ser essa igreja que provoca Deus no sentido de Deus? É impossível você não descer nesse lugar. Porque a mesa da adoração está posta, a mesa da honra está posta, a mesa do pão está posta. Está tudo posto. Deus, a nossa parte está aqui, ó. Honra, adoração, louvor, oferta, sacrifício, ensino da palavra, temor, respeito, perdão, amor. Deus fala assim: num ambiente desse, é como se a gente puxasse, ó. A palavra diz que ele se move no meio dos louvores do povo.
no meio dos louvores, Deus começa a se mover. Significa que se a gente quer mover, é igual aquele tanque, né? Quando começava o mover, quem entrasse no tanque era curado. Deus, ele tem alguma coisa assim, ó. Ele está pronto. Mas é como se Deus estivesse esperando assim, ó. Quem vai se conectar nesse nível do mover? Ele está pronto para trazer o mover para qualquer um. Mas é como se uma rádio, sabe, sintonizando. A gente num ritmo e Deus em outro. Deus assim, ó. Não. Nessa estação, nessa frequência sua aí, não tem como você acompanhar o mover. Você vai ficar para trás. Não tem como. Nessa frieza espiritual, nessa apatia, nessa falta de honra, de temor, nesse espírito de cliente. É uma frequência que não opera no mover de Deus, que não categoriza o que é a igreja. Mas quando a gente começa a sintonizar na frequência de Deus, começamos a operar nas mesas que estamos vendo, quando a hora da oração levanta, quando a oração é feita, o coração, o ouvido, o olho de Deus, está tudo aqui. Deus começa a olhar para aquele lugar. Meu Deus. E para a gente fechar, eu quero trazer agora para a nova aliança. Lembra que Davi, ele teve a primeira revelação que eu contei, que é: prepara-me uma mesa. Deus falou assim, ó, algo mudou na nova aliança. Eu falei, o que foi, Deus? Mostra aí o que foi que mudou. Lucas capítulo 22, verso 7. Era a época da Páscoa, contexto ali, última ceia, Jesus no processo de crucificação. Olha que incrível, Deus mostrou isso aqui. Finalmente, chegou o dia das festas dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dois aí dos discípulos mais famosos, dizendo: vão e prepare o quê? A refeição da Páscoa para nós comermos. Olha a pergunta: onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrar na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Faça ali os preparativos. Eu não sei se você pegou aqui, mas basicamente o que Jesus está dizendo assim, ó, na antiga aliança, Deus fazia tudo, porque o homem não tinha condição de fazer nada, né? Mas Deus estava agora ensinando mais parecido com o que é hoje na nossa igreja, né? Nas igrejas da nova aliança. Agora Deus está dizendo assim, ó, Pedro, João, vocês vão preparar a mesa. Agora vocês vão lá naquele lugar, porque a Páscoa já era o coração de Jesus. Mas Jesus não falou assim, ó, eu vou preparar a mesa aqui para vocês, venham. Não. Pedro, João, meus discípulos, vão lá, entrem naquele lugar, prepara a mesa. Deixa eu dizer para você, a diferença da antiga para a nova aliança é que na antiga Deus fazia tudo, e na nova Ele está nos convidando a ser coparticipantes. Jesus chama os seus discípulos. Cadê os discípulos? E Jesus está enviando os discípulos para vários lugares, dizendo assim, ó, prepara a mesa lá na tua casa, prepara a mesa lá no teu bairro, prepara lá na tua empresa, prepara lá na tua faculdade. Vão lá. E nessa passagem, Deus começa a profetizar sobre, ó, vocês vão chegar naquele lugar, espírito de profecia, né? Lá vai ter um homem, vai ter uma água e tal. E aí tudo foi acontecendo. E eu acredito que aqueles discípulos chegaram lá, colocaram a mesa e falaram assim, rapaz, o que vai acontecer hoje? E aí responde a segunda pergunta: para quem é a igreja? O que é, eu já tentei de alguma maneira expor aqui. E Deus falou assim, ó, quem é que estava sentado naquelas cadeiras? Com certeza de um lado, perto, estava um discípulo chamado João, com certeza. João representa talvez o discípulo classe A, né? Aquele que ama, né? Aquele que foi fiel, o único que ficou ali com Jesus, aos pés dele. Mas também a gente tinha um Pedro, que em breve iria negar a Jesus, e principalmente o famoso Judas, né? A mesa é para todos. Na mesa sentou um João, na mesa sentou um Pedro, que negou Jesus, na mesa sentou Judas,
Quem aqui conhece alguém hoje chamado Judas? Um amigo, um parente? Poucas pessoas. Porque o nome Judas está associado a traição. E ninguém quer ser chamado de traição. Mas na mesa de Jesus, até o traidor tem lugar. Se na mesa de Jesus, o traidor tem um lugar, por que um traidor não teria lugar na igreja de Jesus? Se alguém que nega a Jesus, Pedro, não uma, nem duas, mas 3 vezes. Basicamente uma apostasia, né? Negar. Na mesa de Jesus, aquele que negou também tem lugar. Tem discípulos que eu e você nem sabemos o nome. São 12. A gente sabe aí só de uns. Sabe por quê? Porque tem discípulos que é aquela figura de no barco é peso morto. Tá na igreja, mas não faz nada. Nem de bom nem de ruim. Mas também tem lugar para esse tipo de pessoas. Pessoas que estão ali para esquentar um banco, ser mais um número, às vezes ouvir uma palavra e ir para casa, não serve, não se envolve. Você está aqui ou não? Talvez na minha mesa e na sua mesa existam isso aqui. Ó. Cadê a foto? Você não é foto não, você é vídeo. O pessoal da foto não fica preparado. Perdeu a chance. Talvez na minha mesa e na sua mesa, hoje, nem todo mundo possa sentar. Tem igrejas que não tem isso escrito na frente, mas com o que é pregado, com o que é ensinado, com o que é postado, está dizendo assim, ó, nesse lugar não tem lugar para todo mundo, só para aqueles que são perfeitos, só para aqueles que são muito santos, só para aqueles que nunca erram, que nunca falham. Ah, você já está aqui ou já foi? Nós hoje estamos querendo reservar alguns assentos. E se a gente fizer isso, estaremos fazendo o contrário do que Jesus fez na última ceia, que representa o quadro principal do que é a igreja. Jesus sentado à mesa com seus discípulos. Inclusive, acabou de vir aí, né? Acabou a série aí sobre o 7, né? Terminou com o Apocalipse, a dispensação do milênio. Quando nós formos para a glória, para as bodas, onde é que a gente vai sentar? De novo, na mesa do casamento. Porque o objetivo dele sempre foi uma mesa para que ele possa nos alimentar, para que ele possa cuidar de nós. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que na mesa de Jesus não tem reservado. Deixa eu dizer para você, talvez, você chegou aqui nessa noite e você acha que você não tem condição nenhuma, pelo que você fez, pelo seu passado, de ser digno de se sentar à mesa de Jesus, ser alimentado por Ele, receber a unção dEle, receber um propósito por Ele. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem sim, porque na mesa de Jesus todos são bem-vindos. Feche seus olhos, fica de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. E eu quero que você permita que o Espírito Santo toque no seu coração agora. E se você foi inspirado a sair do seu lugar nessa noite, orar por pessoas, eu tenho certeza que o Espírito Santo está se movendo. A pergunta é, nós vamos provocar o mover? Quem vai provocar o mover? Então, durante essa canção, irmão, procura alguém, ministra na vida de alguém, profetiza sobre a vida de alguém, abraça alguém, abraços curam, abraços libertam. Vamos lá, igreja, se mova nos dons, saia do seu lugar, ore, abençoe alguém. Vamos adorar Jesus. Com todos os olhos fechados essa noite, eu quero fazer a minha última oração essa noite. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você nunca teve uma oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Esse convite não é sobre uma religião, nem mesmo sobre fazer parte de uma igreja. Se assim você desejar, estamos aqui por você para te receber, mas não é sobre isso necessariamente. É um convite para que você entregue a sua vida a Ele, faça uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, verso 9 diz:
se você crê em Jesus com o seu coração e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E eu quero te dar essa oportunidade nessa noite, fazer essa oração comigo. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu vou contar até 3 essa noite. E quando eu disser 3, tudo que eu preciso é que você levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu vou celebrar a Deus pela sua vida e eu vou orar junto com você, só isso. Talvez você já fez essa oração, mas se afastou, se desviou, e nessa noite você está dizendo: pastor, eu quero tanto voltar para os braços do Pai, eu quero tanto voltar para a comunhão da igreja. Você também pode no 3 levantar suas mãos e nós vamos fazer essa oração de reconciliação com você. Você está pronto, CNX? Eu digo: Deus está aqui nesse lugar. Eu digo: 2, Ele está de braços abertos para receber você. Eu digo: 3, quem é você? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu vejo lá atrás. Alguém? Não? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Tem alguém essa noite dizendo assim: pastor, ora por mim? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Deus já te viu. Cadê você? Aqui você está em casa, em família. Se tem alguém, eu vou te dar essa chance. Levanta a sua mão, nós vamos abençoar a sua vida. Amém, todos salvos. Deus abençoe vocês. Vocês podem dar uma salva de palmas a Jesus essa noite. Aleluia, glória a Deus.